Vamos iniciar a nossa classe número 5 sobre a vida de Cristo. Vamos iniciar lendo esse versículo de Ageu, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: farei abalar todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar antes de prosseguir? Amado Senhor, te damos graças porque o Senhor tem sido bom conosco. Nos permite reunir, nos permite estudar a Sua Palavra. E nós pedimos que o Senhor fale conosco através desse estudo. Revele mais do Teu Filho ao nosso coração. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse versículo, então, é muito especial nessa tradução, porque nós acreditamos que é uma referência ao nosso Senhor Jesus como o desejado das nações. Esse é um versículo impressionante, porque nós carecemos de um governo, carecemos de justiça, carecemos de paz, de prosperidade, de uma perspectiva, e não encontramos nenhuma dessas coisas aqui na Terra. Ao contrário, quando nós pensamos na nossa própria nação e em outras, nós vemos o quanto nós temos fome e sede de algo diferente disso que vemos aí. E quando encontramos esse versículo maravilhoso, nele encontramos a resposta ao que as nações precisam e o que as nações desejam, ainda que não o saibam, muitos deles. É Cristo, é Jesus, nosso Senhor. E nós queremos continuar o nosso estudo a respeito da vida do Senhor. Essa história maravilhosa de quando Deus, que é vida eterna, se manifestou aqui na Terra, na forma de uma pessoa, Jesus. Deus, o Verbo eterno, que é antes de todas as coisas, que sempre foi Deus, entra na história humana e se torna Deus e homem. Entra na história humana e se torna Deus conosco. É uma história fascinante. E a vida se fez carne. E a vida se manifestou. E João vai dizer, e dela damos testemunho. É tão grande a misericórdia do nosso Senhor pelo fato de Ele ter entrado na nossa história. Ele entrou na história humana. E é por isso que agora nós temos uma história para estudar. A história da vida de Cristo. Ou Cristo na história. Mas Ele entrou na nossa história para que nós pudéssemos viver a história dele. É aquela história segundo a qual Ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados e nos deu perdão, nos reconciliou com Deus. Quando nós cremos em Jesus, nosso Senhor, nós estamos nos unindo com Ele, somos um com Ele na história. O nosso passado fica esquecido. O nosso passado agora é Cristo. Assim como Cristo morreu no passado, nós estamos mortos com Jesus Cristo lá no passado. Mas Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou, Ele vive para Deus, e assim como Ele vive para Deus, agora nós podemos viver para Deus no presente. E a nossa vida deve servir para manifestar
a vida de Cristo. E não só isso, o nosso Senhor está na glória. Um dia nós com Ele na glória estaremos. A nossa identificação com Ele é perfeita. Nós assumimos o seu passado. Agora Ele vive em nós e é o nosso presente. E Ele está na glória e esse é o nosso futuro. Nenhum de nós precisa passar por depressão, nenhum de nós precisa passar por incerteza, porque o nosso futuro é um futuro de glória, se nós temos Cristo Jesus. E é por isso que nós queremos estudar essa história maravilhosa. Porque o nosso cristianismo não é baseado simplesmente em doutrinas, embora haja doutrinas, graças a Deus. Não é baseado simplesmente naquilo que nós cremos, mas o nosso cristianismo é baseado nos fatos relativos à vida de uma pessoa. E é por isso que essa história para nós é tão fascinante. E claro, nós vamos ver que o nosso Senhor, quando veio à nossa história, Ele entrou nesse tempo e espaço. Qual foi o tempo que Ele entrou? Quando Ele veio aproximadamente 2000 anos atrás. Qual foi o espaço que Ele entrou? Quando Ele veio e nasceu na Belém da Judéia, que é hoje localizado na nação de Israel. Mas na época em que o Senhor nasceu, a nação de Israel já não era uma nação independente. Na verdade, eles eram uma província do grande Império Romano. Não só isso, eles eram governados pelo César como imperador, pelo Pilatos como governador daquela região da Judéia, da província da Judéia, pelo Herodes, que era uma espécie de usurpador ou explorador político daquela época. E essa história que começa nesse período, onde aparecem sinagogas, fariseus, cidades com o nome grego no território de Israel, essa história ela é uma continuação da história do Antigo Testamento. Mas tem um problema, somente lendo o Antigo Testamento, nós não temos respostas para essas perguntas. Por que agora, ao invés, por exemplo, do rei Davi ou do rei Salomão, lá agora tem um rei Herodes, que é um estrangeiro, um idumeu? Ou por que agora eles estão debaixo da soberania do César? Nós vamos ver que essas respostas não são encontradas nem no Novo Testamento. Se nós lemos o Novo Testamento, serão somente perguntas, e nem no Antigo Testamento não é encontrado isso. Na verdade, a resposta para essas perguntas se encontra em coisas que aconteceram num período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Como nós temos visto nas aulas passadas, a informação que nós temos a respeito do nosso Senhor Jesus no passado nos é dada pelo Antigo Testamento. Lembra? As profecias indiretas, que são os tipos, ou as profecias diretas, que são aquelas pronunciamentos orais ou escritos dos profetas a respeito daquele que viria. Nós sabemos que tudo no Antigo Testamento fala a respeito do nosso Senhor Jesus. Mas é muito importante saber que esse falar é dentro da história da nação de Israel. Ou seja, Deus revela-se a si mesmo na maneira como Ele trata esse povo de Israel. E nós vamos ver então como que a história do Antigo Testamento ela é muito seletiva. Por exemplo, não tem menção da China, ou talvez um versículo somente. Não tem menção da Índia.
e outras nações que são extremamente antigas, mas não são mencionadas no Antigo Testamento. Por quê? Porque o propósito do Antigo Testamento é nos revelar, em primeiro lugar, a mente de Deus, o coração de Deus, a justiça de Deus, os princípios de Deus e nos revelar como que o Messias veio a esse mundo. E nesse caso é uma história centrada na história da nação de Israel. Porque todo o contexto dessa história é que eles são separados das nações, a tanto ponto que nós chamamos as nações de os gentios. Ou seja, se você olhar a classificação do Antigo Testamento em relação aos povos, vai dividir somente em dois povos. O povo de Israel, que é o povo que conhecia Deus, e os demais, as nações, os gentios. E de alguma forma, Israel é caracterizado por ser aquela nação que conhece o Deus verdadeiro. E as nações são caracterizadas por serem aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Eles adoram ídolos, eles estão na escuridão. Então, essa história do Antigo Testamento vai nos contar, desde Adão até o fim do Antigo Testamento, como que o mundo foi preparado para receber o Messias. Por que isso é tão importante para nós nessa contexto? É porque nós estamos vendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é muito maior do que nós costumamos pensar. Claro, Ele é o nosso Salvador pessoal. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que cura quando nós estamos com dor de cabeça. É aquele que supre quando nós estamos com falta de recurso. É aquele que nos dá consolo quando nós estamos tristes. Mas se nós pensarmos só nessa dimensão, o nosso Cristo fica muito pequenininho. Na verdade, ele não é pequeno, mas na nossa concepção ele fica tão pequeno. Por isso que nós precisamos alargar o nosso entendimento. Pedir que o Espírito Santo alargue o nosso entendimento, para que nós vejamos quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é extremamente importante. E Ele é tão grande a ponto de que toda a história, desde Adão até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as nações, em todas as épocas, foi simplesmente uma preparação para a primeira vinda do nosso Senhor. E toda a história, desde a primeira vinda do nosso Senhor até os nossos dias e até os dias em que o Senhor vier, é uma preparação para a segunda vinda do nosso Senhor. Isso é algo impressionante. Deveria, sem dúvida nenhuma, nos impressionar. Claro, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele entrou na história. Todo esse cenário é uma preparação para a manifestação do Senhor na história. Mas, por que isso é importante para nós? Porque quando nós entendemos isso, nós podemos viver uma vida de acordo com os verdadeiros valores. A vida de um hebreu, ela era 100% centrada em Deus. O seu comer, o seu beber, as suas festas, as suas reuniões. A nossa vida, infelizmente, é somente parcialmente centrada em Deus. E quando a nossa vida não é centrada em Deus, nós perdemos o foco. Quando a nossa vida é centrada em Deus, a nossa paz nunca é abalada. Mas quando a nossa vida não está no foco, às vezes uma variação no câmbio do dólar nos abala. Uma variação no preço do litro do combustível nos desestabiliza. Uma variação na situação política nos tira a paz. Isso para dar alguns exemplos simples,
pelo fato de que a nossa vida muitas vezes não está centrada no único e verdadeiro foco onde deveria estar centrada, que é em Cristo. Por isso, quando nós estudamos essa história, nós queremos sim ver quão grande é o nosso Cristo. E nós queremos viver em função dele. Alegres pela sua primeira vinda, cheios de expectativa com relação à sua segunda vinda e sabedores de que a história é a história dele. Ele é também o Senhor da história. Quando você vê as nações prosperando, os impérios caindo, os governos sendo colocados em posição, outros governos sendo derrubados, tudo isso é meramente como diz na profecia de Ageu, um abalar das nações em preparação para a vinda daquele que é o desejado de todas as nações. Essa é uma história maravilhosa. Agora voltamos para esse ponto. Como explicar aquela situação que nós encontramos no início do Novo Testamento por ocasião do nascimento do nosso Senhor, se nós não encontramos explicação no Novo Testamento e também não encontramos explicação no Antigo Testamento? O segredo para isso reside num período de 400 anos entre o fim do Novo Testamento e o início, o fim do Velho Testamento e o início do Novo. Ou seja, quando nós chegamos no ano 586 a.C., ou seja, 600 anos antes de Cristo, a nação de Israel, que fora o foco de toda a história do Antigo Testamento, ela passa para um segundo plano. Ela deixa de existir como nação. Israel é levado como cativo lá para os babilônios, que é aquele povo que hoje em dia reside ali na região do Iraque e do Irã. E inicia-se a partir do ano 586 a.C., ou seja, praticamente 6 séculos antes do Senhor nascer, um período chamado o Tempo dos Gentios, o Tempo das Nações. Então, 586 a.C., praticamente 600, né? Muito bem. Então, quando inicia esse Tempo das Nações, mais algumas profetas vão exercer o seu ministério de profecia, e quando chega no ano 400 antes de Cristo, acredita-se que foi escrito o último livro do Antigo Testamento, ou seja, Malaquias já está escrito. Então, do ano 400 a.C. até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, tem um período, tem um intervalo em que não há profeta cuja escritura tenha sido atestada pelo Espírito Santo. Então, alguns costumavam dizer que são os 400 anos de silêncio. Mas presta atenção, que esses 400 anos não são anos de silêncio. Por quê? Tem um livro da Bíblia, esse é muito importante saber, que cobre esse período, que é o livro do profeta Daniel. Ou seja, naqueles 400 anos em que não há escritura, um dos livros proféticos do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel, ele vai nos descrever profeticamente o que aconteceria naquele período. Por que isso é importante para nós? Porque da mesma forma nós que estamos vivendo agora no Novo Testamento, o último livro atestado pelo Espírito Santo como Escritura Sagrada foi escrito há praticamente 2000 anos atrás. Está percebendo? Quando provavelmente o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90 da nossa era, a partir daí nunca mais teve uma escritura que foi atestada pelo Espírito Santo. Nós podemos agora estudar a Escritura, nós podemos agora interpretar a Escritura, nós podemos agora aplicar, e devemos aplicar a Escritura, mas não cremos que existe agora uma nova Escritura,
ou palavra de Deus nova. A próxima manifestação de Deus que vai ocorrer é na vinda do nosso Senhor. Então nós estamos vivendo num período semelhante àqueles 400 anos de intervalo antes do nascimento do Senhor. Aqueles 400 anos foram cobertos pela palavra profética. Então nós estamos vivendo num intervalo que é coberto pela palavra da profecia também. Nós somente sabemos explicar o tempo que nós estamos vivendo se nós estudarmos as profecias. E de novo isso é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque a profecia é luz de Deus para nosso futuro. E nós só saberemos andar com segurança se nós tivermos a luz da profecia. Esse período que explica o contexto em que o Senhor veio a esse mundo, nós vamos passar rapidamente um resumo das profecias em Daniel e explicar uma delas, rapidamente, porque nós acreditamos que a grande maioria dos irmãos e irmãs já conhece esse assunto. Então, Daniel capítulo 2, é a primeira profecia que nos interessa, é a profecia da grande imagem. Daniel capítulo 7. Agora está indo a profecia da grande imagem. Daniel capítulo 7 é a profecia das 4 bestas ou dos 4 animais. Daniel capítulo 8 é a profecia do carneiro e do bode. E Daniel capítulo 9 é a profecia das 70 semanas. Então são apenas essas profecias que nós queremos chamar a atenção dos irmãos. Dá para guardar até com uma das mãos, né? Capítulo 2, 7, 8 e 9. Capítulo 2, a grande imagem. Capítulo 7, os 4 animais ou 4 bestas. Capítulo 8, carneiro e o bode. Capítulo 9, as 70 semanas ou 70 vezes 7. Qual que é a importância do capítulo 2? A importância do capítulo 2 está no significado da profecia desse capítulo. Nós vamos ler alguns trechos e comentar alguns trechos rapidamente. Daniel 2:1 vai falar do contexto em que essa profecia surge. É uma profecia que ocorreu no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, quando ele teve um sonho e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Ele teve esse sonho e ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem para ele o que era esse sonho. Versículo 3, disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, o rei vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E aqui nós sabemos que ou o Nabucodonosor tinha esquecido do sonho,
só ficou aquela impressão, ou ele realmente era muito astuto, porque ele sabia que os magos, os caldeus, os feiticeiros, eles poderiam entrar em acordo e dar qualquer interpretação para eles, para ele escapar da morte. Então o Nabucodonosor queria que eles contassem para ele o sonho que ele teve e a interpretação. Claro que os magos, os feiticeiros, os caldeus e os sábios lá da Babilônia, eles ficaram completamente aterrorizados, porque ninguém tem essa capacidade aqui na Terra de entrar na mente de uma outra pessoa e saber o que ela sonhou. Por outro lado, se alguém efetivamente tivesse essa capacidade, esse alguém, sem dúvida nenhuma, saberia com certeza o que ele havia sonhado e saberia a interpretação do que ele havia sonhado. E certamente seria alguém que estaria ligado com o sobrenatural. Mas não o sobrenatural fraco dos feiticeiros e caldeus e encantadores, mas o sobrenatural forte do único Deus verdadeiro que pode prever o futuro. Tem muita coisa que o homem consegue fazer. Até mesmo ir à lua, andar no profundo dos mares, voar acima das nuvens e tantas outras coisas. Mas nenhum ser humano ainda ganhou essa chavezinha que lhe permite abrir a porta que nos mostra o futuro. Somente Deus. E quando uma pessoa na corte do Nabucodonosor foi capaz de recuperar o sonho do Nabucodonosor, todos tinham plena certeza que essa pessoa tinha a sabedoria do Deus do céu, do Deus verdadeiro. E todos sabiam que a interpretação dada por essa pessoa, no caso do profeta Daniel, era uma interpretação verdadeira. Então, quando o Daniel recebe sabedoria de Deus, depois de ter orado, e vai dar o sonho e a interpretação desse sonho, todos nós sabemos que é verdadeiro. Ninguém jamais conseguiu fazer isso na face da terra. Então, quando chegamos no capítulo 2 de Daniel, versículo 27, nós vemos o Daniel relatando para o Nabucodonosor o sonho. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavam no teu leito são estas. Então aqui nós vamos ver que Deus mostra para o Daniel, através do sonho do Nabucodonosor, o que ocorreria no futuro. E nós sabemos que não somente naquele futuro imediato, cerca de 4 ou 5 séculos, mas até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso? Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e que para entendesses as cogitações da tua mente. Aqui vem o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então ele viu uma grande estátua, assustadora, terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então nós vemos aqui essa descrição milagrosa que Daniel, pela sabedoria do Deus do céu, pôde descobrir. Uma grande estátua. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés, ferro e barro misturado. Vem uma pedra sem mãos arrancada lá do céu, cai no pé da estátua, destrói os pés da estátua e a estátua toda se esmiuça e vira pó. Um pó tão fininho e tão leve que o vento do céu leva ela embora. Esse é o sonho. Agora, qual que é a interpretação? Versículo 37. Tu, ó Rei de Reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ou seja, quando o último dos reis israelenses caiu, ele caiu debaixo da soberania do Nabucodonosor. Enquanto havia um rei no trono de Israel, não era ainda o período dos gentios, porque Deus ainda governava, tinha uma representação nessa terra. Mas agora o último dos reis caiu, vem o Nabucodonosor e ele se torna um rei soberano absoluto. E aqui diz, essa cabeça de ouro representa esse reino da Babilônia, cuja figura principal é o próprio Nabucodonosor. Muito bem. Depois de ti se levantará outro reino, então passa para o outro metal, a prata. Depois da prata, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, e ele segue a descrição. Mas o resumo dessa interpretação dessa estátua é que cada um daqueles metais representava um reino. De alguma forma, depois daquele reino de Israel, ainda viriam outros 4 grandes reinos ou impérios. E depois do quarto reino tem um quinto reino, que é representado por aquela pedra. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, nesse sonho do Nabucodonosor, nós temos uma descrição completa do que ocorreria naquele período de 400 anos de intervalo. Quando nós comparamos essa profecia, constataremos que ela se cumpriu literalmente. Quando nós vamos para a história, vamos ver que depois dos babilônios vieram os medo-persas. Depois dos medo-persas vieram os gregos. Depois dos gregos vieram os romanos, 4 reinos. Depois dos romanos, ou no período dos romanos, veio o Senhor Jesus Cristo, o 5º reino. Ainda que não na sua manifestação, mas em realidade, aquele reino que iria destruir o Império Romano tinha chegado na pessoa do seu rei, o nosso Senhor. Por que isso é tão importante? Porque nesta profecia, para aqueles do povo de Israel que estavam no cativeiro babilônico, foi a luz que permitiu eles prosseguirem caminhando sem desanimar.
Você não tem a impressão, às vezes, que o mal está vencendo? De quando em quando você não tem a impressão de que as coisas ruins estão superando as coisas boas? E parece que o bem não compensa, a lei e a justiça não se cumprem, as expectativas nos falham. Você não tem a impressão que a gente luta e quando está perto de realizar alguma coisa aqui nessa terra, parece que vem algo e destrói? Por que é tão difícil fazer alguma coisa certa ou alguma coisa boa aqui nesse mundo? E quando nós não temos a perspectiva da palavra da profecia, nós perdemos a esperança. Mas, na época que antecedeu a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, existia algumas pessoas, não muitos, homens e mulheres, que estudavam a profecia. E de acordo com essa profecia, um dia viria o Messias, um dia viria o Salvador. Claro, do ponto de vista deles, eles estavam olhando para a primeira vinda do nosso Senhor. Mas, pelo fato deles acreditarem na palavra da profecia, eles começaram a se preparar para a primeira vinda do nosso Senhor. Por exemplo, é mencionado que o Senhor viria na terra de Israel. Naquela época, a terra de Israel era um descampado. Era só desolação. Mas ainda assim, aquelas pessoas que acreditavam na palavra da profecia, eles se moveram para a terra de Israel daquela época. E eles reabitaram naquela terra. E eles seguiram esperando, eles seguiram crendo no Senhor, seguiram esperando. E quando veio o Senhor, o Redentor, eles faziam parte daquele pequeno grupo que estava esperando a vinda do Messias. Poucas pessoas. Quando nós chegarmos nessa parte do nosso estudo, nós vamos entrar com um pouquinho mais de detalhe, mas agora mencionamos a Isabel, o esposo dela, Zacarias, a Maria, o José, o Simeão, a Ana, alguns que por causa da sua fé na palavra profética estavam esperando a primeira vinda do nosso Senhor. Nós estamos vivendo num período que antecede a segunda vinda do nosso Senhor. Se nós não tivermos a luz da palavra da profecia, que fácil é nós desanimarmos. Mas se nós estivermos ouvindo a voz da profecia, qual que é o nosso grande desejo e expectativa? É que se por ocasião da vinda do nosso Senhor nós estivermos vivos ainda, nós não sejamos pegos de surpresa. Nós não sejamos encontrados entre os desanimados, entre os ausentes, entre os que estão tropeçando, quase caindo. Nós queremos ser achados entre aqueles que estão firmes e fortes na presença do nosso Senhor. Então, de acordo com a profecia dada pelo Daniel, especialmente o capítulo 2, nós sabemos que 4 grandes reinos, 4 grandes impérios viriam sucessivamente até o período da chegada do nosso Senhor. E por isso nós podemos entender que quando o Velho Testamento estava chegando a seu final, tinha um rei chamado Artaxerxes no poder, que era o imperador do Império Medo-Persa. Depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, e quando chegou o período do Senhor nascer, estava um César no trono. Para você e para mim isso pode ser uma surpresa, mas para Deus não era. Quando
estava terminando o Antigo Testamento, o centro do governo mundial aqui na Terra estava naquela região do Oriente Médio, que era chamada Ásia naquela época. Quando o Senhor vem no início do Novo Testamento, o centro do poder tinha mudado para Roma. Quando terminou o Antigo Testamento, não havia as Sagradas Escrituras ainda. Quando começa o Novo Testamento, nós temos os 39 livros do Antigo Testamento já escritos e já considerados como escritura dada por Deus. Quando terminou o Antigo Testamento, eles falavam a língua hebraica. Quando inicia o Novo Testamento, além da língua hebraica, o grego era um idioma generalizado. E nós chegamos à seguinte conclusão: tudo o que ocorreu no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, e tudo o que ocorreu nesse período entre Malaquias e Mateus, foi simplesmente uma preparação para a vinda do Messias. Do ponto de vista da nação de Israel, a preparação foi positiva. Eles foram separados para Deus, para que deles Deus pudesse trazer o Messias. E quando o Messias viesse, nós soubéssemos com 100% de certeza que aquele era o prometido por Deus. A palavra prometeu que ele seria descendente de Abraão, da tribo de Judá, da família do Davi. E efetivamente, aquela nação de Israel permaneceu por muito tempo, com altos e baixos, mas uma nação separada das demais nações. E eles registravam as genealogias, de forma que quando o Senhor nasceu, todas as predições proféticas com relação à linhagem do nosso Senhor se cumpriram nele. E tanto é que nós hoje podemos ter 100% certeza que o Senhor Jesus Cristo é descendente de Abraão, é um dos hebreus, descendente do Isaac, descendente do Jacó, da tribo de Judá, descendente da família do Davi, exatamente como está escrito na genealogia que nos foi deixada. Então, toda a história da nação de Israel foi uma preparação positiva para a vinda do nosso Senhor. E com relação à história das nações, foi uma preparação negativa. Da mesma forma acontece nos dias de hoje, em relação à segunda vinda do nosso Senhor. Tudo o que acontece com a minha vida e com a sua vida é uma preparação para a vinda do Senhor. Nós estamos sendo preparados para recebê-lo. Como indivíduos, ele é o nosso Senhor. Como congregação, ele é o Senhor da igreja. O mundo está sendo preparado negativamente. De que forma? O mundo vai chegar a um ponto em que eles terão que admitir que é impossível uma vida sem Deus. Preparação negativa, preparação positiva. Está vendo aí? De forma que quando chega na época do Novo Testamento, quando chega o nosso Senhor, nós vemos o mundo separado em duas partes. Uma nação de Israel, que tinha a lei de Deus, que conhecia o Senhor, que tinha a palavra da profecia, que estava esperando o Senhor Jesus, e outra, as nações, que estavam afundados em pecado, em escravidão, em medo, em angústia, debaixo da mão de ferro do imperador romano. E esse então é o quadro que nós encontramos no início da vinda do nosso Senhor. E à medida que nós vamos entendendo esse contexto, somente dessa forma nós podemos entender de maneira clara a manifestação da vida em Cristo Jesus. Esse período de 400 anos que nós mencionamos, entre Malaquias e Mateus, esse período que é coberto pela palavra de profecia do Daniel, é o período em que vão surgir coisas novas que vão fazer parte do contexto de vida do nosso Senhor.
Eu vou dar um exemplo. Não existia, na época do final do Antigo Testamento, fariseus. Da onde surgiram os fariseus? Não existia saduceus. Da onde surgiram os saduceus? Da onde surgiu o Herodes? Todos são explicados por coisas que aconteceram nesse período. E nós vamos ver como que, se nós não entendemos o contexto em que o nosso Senhor vivia, às vezes nós não entendemos por que Ele agia como Ele agia. Claro, você pode e deve, né, andar com o Senhor pela fé. Se o Senhor está expressando, por exemplo, uma palavra áspera com um determinado grupo de pessoas, você não entende, mas anda pela fé. Eu vou dar um exemplo aqui dos fariseus. Sabe que quando eu lia a Bíblia com menos entendimento, na época da final da infância, início da juventude, eu achava que o Senhor era muito duro com os fariseus. E em algumas circunstâncias eu ficava com dó dos fariseus. Como o Senhor pode ser tão duro com essas pessoas que... Quem que eram os fariseus? Os fariseus no Novo Testamento, eles amavam a letra da Escritura. E eles amavam as regras. Amavam a tal ponto que eles inventavam regras. E eles queriam guardar a religião. Eles queriam guardar o sábado. E por que que o Senhor tantas vezes os confrontava? Não entendia isso. Eu ficava com compaixão dos fariseus. Mas, pela fé, eu pensava assim, o nosso Senhor deve estar certo. Ele é Senhor, Ele sabe, Ele deve estar certo. Mas, imagina, se você encontrasse uma pessoa orando no aeroporto. Eu já vi isso, né? Quando você viaja para qualquer país onde tem religiosos muçulmanos, você encontra lá, uma determinada hora do dia, ele abre o tapetinho dele e ora no aeroporto. Você fica pensando assim, mas que pessoa religiosa, que fé maravilhosa. Os fariseus eram desse tipo. Eles oravam na praça e declamavam as orações deles. Como que o Senhor podia criticá-los? Mas naquela época eu não entendia, não tinha esse contexto aqui do pano de fundo, quem eram esses fariseus. Por isso, eu não entendi a reação do Senhor em relação a eles. Então, quem eram os fariseus? Eles eram pessoas que queriam ser separadas para Deus. E de fato, a palavra fariseu significa separatista. E eles não queriam se misturar com outro grupo que tinha pretensões políticas. Os fariseus acreditavam, não, nós temos que ser totalmente espirituais, não queremos nos envolver com política. Mas, qual que era o problema dos fariseus? Que eles acrescentavam a sua tradição e a sua interpretação à lei da palavra de Deus. E o relacionamento com Deus, por causa disso, se tornava um fardo difícil de carregar. E eles começavam a exigir de outras pessoas aquilo que nem mesmo eles podiam fazer. Isso a Bíblia chama de hipocrisia. E o Senhor condena veementemente a hipocrisia dos fariseus. E o Senhor condena veementemente a necessidade que os fariseus têm de fazer uma demonstração pública da sua piedade e amor e devoção. Somente quando você entende quem eram os fariseus, você começa a não somente crer que o Senhor está certo, você começa a saber por que o Senhor está certo. Esses fariseus realmente eram contrários à verdadeira religião, contrários a Cristo. Então,
Quando falarem em fariseus, agora nós já sabemos que tipo de grupo é. Eles eram aqueles que são os super espirituais, né? Quem são os saduceus? É um outro grupo que não existia no final do Antigo Testamento, mas que agora existe no Novo. Os saduceus são os liberais. Enquanto que os fariseus você não pode nada, os saduceus você pode tudo. E é óbvio que os dois são extremos. Na verdade, nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém, que é o equilíbrio do cristianismo. Mas os fariseus era proibição para tudo. E os saduceus era tudo liberado. Não acredita em espírito, não acredita em ressurreição, você pode viver a vida e ficar rico, pode viver pensando no aqui e no agora, igual não tem um futuro. Mas era um partido religioso que existia naquela época. E é importante nós sabermos isso para entendermos depois os eventos na vida do nosso Senhor relacionado com os fariseus. E também isso é importante para nós sabermos isso, para que nenhum de nós tenha na vida esse espírito de farisaísmo. Eu ouvi recentemente um relato de um irmão que encontrou um desconhecido no aeroporto, se apresentou como cristão e falou com aquela pessoa no aeroporto, falou de Jesus para ele e disse que ele poderia receber o Senhor Jesus ali mesmo no aeroporto. E pediu para ele se ajoelhar no aeroporto e os dois oraram ali e ele recebeu o Senhor Jesus. Eu te faço uma pergunta. Por que esse show? Nós sabemos que um aeroporto não é um local em que apropriado para fazer uma reunião de oração prostrado no chão. O máximo que alguém vai pensar daquilo ali tudo que é uma inconsistência. Mas por que isso? Por que aquela pessoa tinha necessidade de ajoelhar no saguão do aeroporto? É para que todos vissem que ele estava orando. E é bem provável que essa pessoa que se ajoelhou para orar no saguão do aeroporto, raramente se ajoelha para orar no interior do seu quarto. Ele vive uma religião que é para os outros verem. Não é a verdadeira religião, que é aquela que o Senhor diz assim: quando orares, entra no teu quarto e em secreto ora ao teu Pai que te vê em secreto. Então, nenhum de nós quer ser fariseu. Os fariseus colocavam regras. Como que você deve vestir? Como que você não deve vestir? Quando você deve comer? O que deve comer? Se vai usar maquiagem? Se vai usar cabelo curto ou cabelo comprido? Se vai usar A, B, C ou D? Tudo regras que no final eles, em vez de nos aproximarem do Deus verdadeiro, eles nos afastam. Porque gradualmente nós pensamos, Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas boas e para o bem, não pode ser isso que estão me fazendo querer crer. Está percebendo? O outro extremo, fariseu não pode nada. Saduceus é o que pode tudo. Pode beber, pode dançar, pode fumar. Aliás, há vários cristãos na história da igreja que fumavam. Pode fumar, você pode andar de maneira descuidada, pode viver para ganhar o mundo. Esse é o outro extremo, contra o qual o Senhor também teve vários confrontos. Nós precisamos saber quem são eles quando nós ouvimos essa palavra, para que nós possamos entender a reação forte do nosso Senhor contra esse grupo de pessoas. Se você é daqueles que acredita que pode fazer tudo, o seu cristianismo pode em algum momento te colocar numa situação no mínimo embaraçosa.
para não dizer, num momento de descuido, pode cair numa tentação muito grande. Se você no seu relacionamento com pessoas do sexo oposto, se você no seu relacionamento com o dinheiro, no seu relacionamento com a bebida alcoólica, não for muito equilibrado, pode sim abrir porta para uma grande queda. E não são poucos os que incorrem infelizmente, nessa situação. Descuidado na sua relação com pessoas do sexo oposto. Muito próximo, muito íntimo, muito distraído, muito avançado ou avançada. Descuidado nas bebidas alcoólicas. Bebe tudo a qualquer hora, em qualquer momento. Descuidado na sua prática com o dinheiro. São os saduceus dos dias de hoje. Por isso que é extremamente importante nós sabermos dessas coisas quando estudamos a vida do nosso Senhor, para sabermos como o Senhor se opôs a esse. Nós mencionamos então os fariseus, mencionamos os saduceus, mencionaremos agora os herodianos. Quem eram os herodianos? Era um partido político. E tomavam o nome de herodiano porque eles eram parceiros do Herodes, que era um usurpador do governo na Judéia, porque não sendo um judeu, ele era de uma área chamada Idumeia, Idumeu, de Edom. Ele, por negociatas, ele conseguiu uma posição intermediária entre o governo romano e o povo judaico, que era difícil governar os hebreus. O povo da Judéia é muito difícil governar. Então o Herodes conseguiu lá, negociando com os romanos, uma posição, se fez rei e vivia bem com os dois. Vivia bem com Roma, porque ele poderia governar aquela região para Roma. Roma não precisava fazer as coisas difíceis, como cobrar imposto, por exemplo. O Herodes fazia. A parte difícil o Herodes fazia, dava o imposto para os romanos não se incomodavam. Então, os herodianos eram aqueles que faziam isso. Mas, na verdade, era um papel muito mesquinho, muito baixo, né? Que estava explorando a escravidão do povo judeu, né? Servindo um papel muito ridículo, como fazem muitos que servem na política, né? E numa posição intermediária da política. Eles ajudam o governo e ao mesmo tempo exploram o povo. Tem isso em todos os lugares. Então, esses herodianos também se classificam entre aqueles que eram inimigos do Senhor Jesus Cristo. Vimos os fariseus, os saduceus, os herodianos. Tem os samaritanos também, que é um povo misturado que ocupou a região da Judéia, né? Samaria, um pouco ao norte da Judéia, no período que Israel estava fora. E esses são os judeus que ficaram no país. E tem os outros judeus que são os da dispersão, ou o povo de Israel da dispersão, que são judeus que não regressaram da Babilônia ou que depois saíram livremente da área lá de Israel e se dispersaram entre as nações. Vamos ouvir referência a eles ao longo do Novo Testamento. Então também algo que não existia no final do Antigo Testamento, mas é mencionado no Novo, que são as sinagogas. E sinagoga significa reunir-se. Então, nesse período, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, foram disseminadas ao longo de todo o mundo conhecido, civilizado, esses locais de reunião aonde era lida a palavra de Deus e aonde eram praticadas o ensino. E nós vamos ver que era algo disseminado em
em todo o império naquela época e também na época do nosso Senhor. Por isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele inicia o seu ministério numa sinagoga, né? Então, essa palavra sinagoga é importante nós conhecermos também. É aqueles locais de reunião ao longo do império em que eles usavam para ler a palavra. Claro que na sinagoga era diferente do templo. O templo era o único lugar onde eles sempre podiam oferecer sacrifício de acordo com a lei. O único lugar onde eles poderiam servir ao Senhor. Mas nas sinagogas era um local de ensino, um local de pregação e um local de oração. Também nós vamos ouvir falar do sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era como, vamos dizer assim, nos nossos termos de hoje, né? Era como que uma câmara de vereadores da época deles, né? Então as pessoas que eram consideradas autoridade religiosa ou política, eles se reuniam nesse conselho e tomavam as determinações como também um papel intermediário, né? Então tinha o Império Romano, que era a lei suprema, tinha a província da Judéia debaixo do governo do governador, na época o Pilatos, e tinha aquelas regiões divididas lá debaixo do Herodes e dos filhos deles, e abaixo disso tinha ainda o Sinédrio. Ou seja, você vai ver que quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele veio para uma nação que estava completamente debaixo da opressão de um grande império. Não tinha liberdade praticamente para nada, né? E isso também nos serve de muito consolo, né? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas algumas vezes eu já me perguntei, né? Senhor, por que eu nasci no Brasil? Na época da nossa juventude, era muito comum essa expressão, a dívida externa, né? Então você já nascia no Brasil sob o peso da dívida externa. Que eu saiba, acho que ainda existe a dívida externa. O Brasil ainda paga muito em juro, né? Para os bancos mundiais e coisas assim. Mas de alguma forma você vê que eu já tinha nascido, talvez você também, num país com uma dívida externa enorme. Mas como que eu tenho que pagar a dívida externa se não fui eu que fiz essa dívida? Essa dívida não é minha. Então, às vezes você se pergunta assim, bem que eu podia ter nascido num país diferente, com mais liberdade, com menos restrição, com menos roubo, com mais honestidade, não sei, com mais progresso, não sei. Mas quando nós vemos que o Deus do céu, na pessoa de Jesus Cristo, quando veio a essa terra, não veio como o rei do grande Império Romano. Não veio nem mesmo como um cidadão do Império Romano. Mas ele nasceu numa simples manjedoura, numa cidade insignificante, de uma nação que estava debaixo de grande opressão e de mão de ferro do Império Romano. Quando nós vemos que o nosso Senhor, sendo Ele Deus, submeteu-se a tamanha humilhação, claro que isso nos traz consolo. Claro que nós podemos agradecer pelo lugar aonde o Senhor nos colocou. E claro que como Ele foi capaz, na força dele, nós também queremos viver uma vida agradável a Deus no meio da nossa circunstância. Alguém mencionou que enquanto o nosso Senhor Jesus não tinha um lugar que pudesse recebê-lo por ocasião do seu nascimento, o imperador do Império Romano estava deitado em cama de ouro,
andando em palácios de mármore, sentando em cadeiras de marfim, coberto de luxo, de ouro e riquezas. Mas o nosso Senhor, o Deus do universo, nasceu em Belém da Judéia. Belém, uma cidade insignificante. Da Judéia, uma mera província do Império Romano, debaixo do subgoverno do Herodes, do governo do Pôncio Pilatos, do reino como imperador do César. Mas ainda assim o nosso Senhor veio viver uma vida de plena e perfeita e completa obediência à vontade do Pai. Quando nós entendemos esse contexto, entendemos os inimigos que o cercaram e que o enfrentaram, nós realmente encontramos fonte de grande conforto para aceitar a porção que Deus tiver para nós nessa nossa curta vida. Desses vários grupos que nós mencionamos, nós não mencionamos aqueles que vieram a amá-lo, que são os seus discípulos. Nós mencionamos os fariseus, extremistas da lei. Mencionamos os saduceus, são os liberais da lei. Mencionamos os herodianos, que são os políticos. Mencionamos o sinédrio. Todos esses, junto com o governo de Roma, um dia se levantaram em oposição ao nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter a oportunidade de ver muitos exemplos disso ao longo do nosso estudo. Mas qual que é a nossa oração hoje? É que nós, conhecendo o contexto da onde o nosso Senhor veio quando veio a esse mundo, compreendamos melhor por que Ele agiu, como Ele agiu ao confrontar as pessoas, essas pessoas, e possamos nos prostrar na presença dEle, por causa da sua sublimidade, do seu amor, da sua virilidade no seu trato com essas pessoas. E eu não poderia deixar de falar algo que tem me chamado a atenção, antes de concluir, já estamos concluindo, é que hoje nós vemos tantos tipos de atitude em relação ao Senhor. E nós vemos pessoas tratando a Jesus, nosso Senhor, como tu ou como você. Como se Ele fosse um de nós. Mas à medida que nós vamos vendo quão grande é o nosso Senhor, nós não podemos nos referir a Ele, pelo menos em público, como tu ou como você. Nós temos que nos referir a Ele dizendo: Ele é o nosso Senhor. Ele é o Rei desse universo. Ele é o Deus desse universo. Ele é o Deus da história. Ele não é simplesmente nosso amigo. Ele é nosso amigo, graças a Deus por isso. Ele é nosso Salvador, graças a Deus por isso. Mas Ele é Rei de reis. Ele é Senhor de senhores. Ele é Deus em forma humana. É assim que nós queremos com Ele nos relacionar. Creio que é um bom momento pararmos por aqui. Podemos terminar com uma palavra de oração.